Como vencer o medo que atrapalha o seu desenvolvimento? Hoje eu vou passar uma lista para vocês, tá? Esta lista é do Léo Babauta, do Zen Productivity, né? Como você vai vencer esse medo, né? No caso, o que acontece com o medo? O medo, ele é o seguinte: nós temos os animais, na verdade, os animais, eles têm medo de coisas iminentes, ou seja, eles, no momento ali que aparece um animal mais forte, algo assim, aí eles têm medo, né? Tem um medo ali, na hora ali, é o nosso instinto de sobrevivência. E no caso, o que acontece com nós humanos? Nós temos muito medo de coisas que podem acontecer no futuro. Não é nem questão que vai acontecer. Pode acontecer. E a mente entra num estado tipo de ansiedade, que só pensa, você tem medo, pavor, medo do futuro, medo disso, medo de tudo, né? E o que acontece com esse medo? Ele atrapalha o seu desenvolvimento, ele atrapalha o seu crescimento, ele atrapalha você fazer o que você precisa fazer. Por isso que estamos relatando na produtividade. Esse medo, ele congela, ele trava, ele não deixa você ir à frente, ele não deixa você realizar o que você precisa realizar. Quais são os medos mais comuns que as pessoas têm? O medo de não ter dinheiro, o medo de falhar, o medo de não ser bom o suficiente, medo de intimidade, né? E assim, o que eu falo para vocês é o medo de não ser bom o suficiente. Esse é a raiz de todos os medos, né? Porque tudo que vai é essa insegurança. Essa insegurança é o que te atrapalha a fazer, é o pior. O medo de não ser bom o suficiente, né? E aí, eu peguei uma lista, né, de como você resolver e melhorar, né, e vencer esses medos, tá? Primeira dica: descubra qual é o seu medo. Descubra qual é o seu medo. Muitas das vezes o medo vem, aquela coisa vem, mas você não sabe explicar o porquê, o que aconteceu, o que trouxe esse medo. Você consegue vencer um inimigo quando você o conhece. Quando você não o conhece, é complexo. Você acaba não sabendo com quem você está lutando. Então, dica número 1, descubra o seu medo. Dica número 2, escreva esses medos. Tem um caderninho ali também e anote todos esses medos. Anote, tá? O porquê que está acontecendo isso, da onde... Escreve. Ó, medo de tal coisa, medo de não ser bom o suficiente, medo de intimidade, medo de abrir um negócio e falir, medo de casar e não dar certo. Escreve esse medo, anota esse medo, tá? É muito importante você saber quem são eles e colocar eles em destaque, tá? Então anote os medos. Terceiro, sinta o medo, tá? Então, sinta o medo. Por que sinta o medo? Sente esse medo e tenha na sua mente que você sabe que você tem um medo, que você sente esse medo, mas esse medo não tem poder de controlar você. Você sabe que ele existe, você sabe que ele tem, mas poder de te controlar, ele não tem. Quarta dica: pense, o que de pior pode acontecer? Você tem um medo, mas agora você vai precisar pensar, o que de pior pode acontecer, já que você tem esse medo, tá? Qual medo que pode ser? Medo de iniciar uma conversa com uma pessoa estranha, medo de falar em público, medo de conversar com novas pessoas, medo de começar um novo trabalho, de estar com novos amigos, num novo ambiente, né? E aí eu falo para vocês, imagina o pior cenário, imagina a pior coisa que pode acontecer. Se você imaginar a pior coisa que pode acontecer, tá? Você fala assim, bom, se é só isso, dá pra gente resolver desse modo, tá? Quando você fizer isso, siga em frente. Faça o que você precisa fazer. Quinta,
Mesmo com medo, não tem jeito. Faça o que você tem que fazer. Não tem outro medo de vencer o medo, a não ser encarar o medo. Chamar ele ali pro ringue. Encare ele e lute contra ele. Sexto, prepare-se para a guerra. Prepare-se para a guerra. Quando você está na guerra, tá? Quando você chega na guerra, você pode ver, se o país entrar numa guerra, o país não simplesmente entra numa guerra. O país tem soldados, o país tem os soldados que são mais graduados, que pilotam avião, todo mundo está treinado. Ou seja, prepare-se para a guerra, treine para você enfrentar esse medo. Tá? Você precisa treinar para você conseguir vencer esse medo. Quanto melhor for o seu treino, mais probabilidade você tem de vencer. Sétimo, vá devagar. Vença o seu medo em etapas. Não entre em briga grande demais, tá? Mas assim, se você entrar em etapas e vencendo dia a dia, isso vai te ajudar muito, muito, muito mais. Tá? Então, vá devagar e vença o seu medo em etapas. E a oitava e último, comemore. Cada vez que você vencer uma etapa, cada medo que você vencer, comemore. Lembra que esse foi um medo que te atrapalhou, que te segurou, que te restringiu, mas no momento você venceu e a sua vida está indo à frente. Pessoal, esse é o vídeo de hoje, falando sobre o medo, né? Como vencer o medo. Meu nome é João Marcos, eu sou do canal do Mindset da Superprodutividade. Agradeço a você que assistiu até o final. Se você tem mais algum modo de vencer o medo, escreva embaixo nos comentários. É muito importante o seu comentário para nós aqui. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, clique no curtir e no próximo vídeo nós vamos conversar mais. E também curte o nosso canal e aperte ali naquele sininho para você receber sempre que nós lançarmos um novo vídeo. Agradeço você e até o próximo.